Agora eu vou devolver a pergunta numa uma questão no que eu acho que é geopolítica, né, que é uma das áreas do meu interesse, e que eu vejo que houve muita falta de habilidade com relação aos russos. Essa questão da Ucrânia tá no mapa já há vários anos, né? Desde que o presidente, agora está me fugindo o nome dele, foi derrubado de uma maneira ilegal por um movimento popular. E aí houve também vários acordos, e principalmente os democratas esticaram a corda tudo que podiam. Os 8 anos do Obama e mais os 4 anos do Biden. Né? O Biden ameaçou várias vezes a Rússia. Né? Você citou a caso do Nord Stream, mas teve várias outras questões. Estimulou, por exemplo, a Polônia a se armar e está fornecendo muita arma para a Polônia num nível hard, muito alto. Isso, geopoliticamente, afastar a Rússia da Europa, não te parece um erro para quem tem como objetivo, né, objetivo geopolítico, conter a China? Bom, essa é uma das correntes, e julgo que essa corrente, por exemplo, está mais de acordo com aquilo que defende os republicanos e principalmente o Trump, que tem aquela obsessão com a China, apesar de ser absolutamente errónea, mas sim, ou seja, há esse pessoal, mas também há que pensar uma coisa. Aqui o que está, na realidade, aqui há um confronto que é exatamente como o Cabral dizia, que já vem de longe, vem de trás, e para não ir lá muito atrás, comecemos em 1991, mais ou menos, ou seja, com o final da União Soviética, ou seja, que é dividir ali, ou seja, a Ucrânia é demasiado importante no centro da Europa, ou seja, entre a Rússia e a Europa Ocidental. Bom, a Polónia naquela altura ainda era considerado leste, mas agora faz parte da União Europeia, faz parte da NATO. Mas o que é certo é que havia que criar uma fenda, não é só os americanos, há um globalismo de índole anglo-saxónica, não só dos americanos como dos ingleses, em querer fazer, há uma série de iniciativas. Existe a iniciativa dos Três Mares, por exemplo, que também abrange estes países entre o Báltico, o Mar Negro e o Adriático, que é uma série de infraestruturas exatamente para que estes países, 12 países aqui no centro, façam uma fenda entre a Europa e a Rússia. Principalmente entre a Europa e a Alemanha, entre a Rússia e a Alemanha, porque daqui seria o princípio de uma Europa unida, ou seja, um processo de integração europeia que abrangisse a Rússia, a tal Europa de Lisboa a Vladivostok, que já é falado há muitos anos, mas que tinha, desde os anos 60, existia uma relação energética entre a Alemanha, e estou-me a referir à Alemanha, a República Federal da Alemanha, mas também a democrática, obviamente, que era a comunista, mas havia a própria RFA, era fornecida de petróleo russo na altura, anos 60. E depois, com o Willy Brandt e com a política de desanuviamento, de virar a leste, a Ostpolitik, era a ideia da Casa Comum Europeia. E isto tinha que abranger a Rússia. Isto não é da ideia dos americanos, obviamente. Porque aqui, então, onde é que ficavam os americanos? Os americanos tinham que sair do continente, obviamente. Porque aqui ia-se gerar uma civilização, ou seja, a Europa ia sanar os seus diferentes históricos, ou pelo menos começar nesse processo. E agora, com a Ucrânia e com todos estes países pelo centro, estenderem-se à NATO, com tudo o que isto supõe, com as ferramentas de chantagem que têm nos governos, a corrupção, o lobbyismo, puxaram estes países contra, criou-se ali um sentimento baseado na história recente, criou-se um sentimento, ou seja, reforçou-se um sentimento contra as populações russas, contra a cultura russa, contra a história, contra a Rússia, não é? E claro, agora eu vejo isso muito difícil. Eu acho que atualmente há uma vitória, nem que seja momentânea,
desta ideia anglo-saxónica do euro-atlantismo, este mundo euro-americano, mas que a longo prazo não tem como funcionar, porque de que é que vamos viver no futuro? Este é um modelo baseado nas finanças, baseado no dólar, que é extremamente deficitário, que é especulativo, que depende da bolsa, da economia especulativa e não da economia real, da economia física, e depois estamos a ver o aparecimento de uma série de outras iniciativas que são bastante mais reais, de economia real, economia como os BRICS e muitas outras, economia da União Económica Euroasiática, dessas organizações multipolares, como por exemplo também o próprio Mercosul. Então há aqui dois mundos, que é um mundo antigo, que é de cariz anglo-saxónico, que é baseado pelo dólar e que eu acho que tem interesse em dividir a Europa. Se é isso que o Cabral pergunta. Mas há outra gente que é ocidentalista que pensa que não, há que se juntar à Rússia para depois ir contra os chineses. E eu acho que isso já nem sequer vai ser conseguido, porque os russos também, com esta história toda da Ucrânia, com esta reação europeia e americana à guerra da Ucrânia, que para a Rússia é visto como um tema próprio, em que mais ninguém se tinha que meter, né? E levaram tão longe a perseguição aos russos, a cultura do cancelamento. Eu acho que os russos já não vão confiar mais nos europeus ou nos americanos para fantasias de ir a isolar a China. Portanto, atualmente eu acho que os ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, mas também aqui na União Europeia, já estão a ser puxados contra a Rússia e a China ao mesmo tempo, para o tal desacoplamento da China e da Rússia, o que é uma fantasia que não vai funcionar, obviamente, mas isso já é outra história. Mas não sei se responder minimamente à ideia, essa ideia de dividir a Europa e expulsar a Rússia da Europa não é nova e não é incoerente como estes poderes globalistas pensam.